Eu lembro que na sexta-feira a gente precisou ir para Londres para o consulado português, a gente deixou a Manuzinha na escola. Todo dia ou eu trabalho de casa ou eu vou para o escritório, que é a 2 minutos da nursery. É bem em frente. Mas sexta-feira, o dia que a gente foi para Londres no consulado português, a gente deixa a Manu na escola e vai para o consulado. 20 minutos antes de chegar no consulado, a escola liga e fala: a Manu está passando muito mal, ela está vomitando, tem que voltar, tem que vir alguém buscar ela. E eu falei: eu estou a 3h30 da nursery. Aí você fica até com medo de perguntar o quão grave ela está, porque quanto mais você sabe, mais você vai ficar preocupado e você não consegue estar lá direto. Afinal das contas, deixei a Kali no consulado, voltei com o carro, depois ela viu como que ela ia voltar, ela voltou de trem mais tarde. E eu voltando naquela estrada, e eu voltando e orando: Senhor, bem hoje, Senhor, que eu não estou perto, mas eu senti o Senhor falando assim comigo: era bem hoje mesmo para você, se você lembrava de mim e você pedia mais alguma coisa para mim. Porque se você estivesse tão perto, é capaz que você simplesmente entraria no seu carro e iria buscar ela. Quantas horas você tem para chegar lá? 3 horas, 3 então. Eu te dou a oportunidade de juntos a gente orar às 3 horas. E eu falei: Senhor, eu não estou perto, mas eu sei que o Senhor pode chegar lá. O Senhor já está lá. Cuida dela até eu chegar. Aí deu 2 horas da tarde, eu estava 1 hora ainda de distância. A nursery me ligou de novo e falou assim: ela piorou. Ela vomitou de novo e precisa imediatamente alguém buscar ela. Eu falei assim: eu estou a 1 hora e eu vou chegar. Aí mandei uma mensagem para o Igor, até falei: Igor, fica de prontidão, eu não sei a gravidade, como que tá, mas se precisar para buscar ela, levar em algum lugar e eu encontro vocês. E eu pedindo para o Senhor e clamando ao Pai, falando: Pai, eu não consigo fazer mais nada. Abre a estrada para eu chegar até lá. E aquele trânsito de sexta-feira, final da tarde. E eu falei: visita ela nesse instante, Senhor. Eu sei que o Senhor pode trazer a cura imediata. Se o Senhor quer falar comigo, então fala comigo. Deixa eu escutar a Tua voz. Se eu precisar aprender com o Senhor, me ensina o que eu preciso aprender nessa semana, Pai. Mas esteja com ela. Eu pisei na nursery, cheguei às 3 horas lá. Primeira vez que me ligaram era 11h30 mais ou menos. A hora que eu cheguei na nursery, eu olhei para um lado que fica as crianças deitadinhas, sabe? E tinha umas 3 ou 4 lá, e eu procurando ela naquele meio, não achei ela naquele meio. Quando eu olho, ela estava sentada num banquinho, com um baldinho na frente, esperando se precisaria vomitar de novo. A hora que ela me olhou, ela abriu um sorriso, me deu um abraço e falou assim: ai papai, eu estou melhor, eu estou me sentindo bem. Aí as professoras vieram e falaram: olha, ela realmente melhorou muito desde quando a gente ligou, mas como sabia que você estava vindo, é realmente melhor ela ir embora. A gente chegou em casa, a Kali fez até um vídeo dela brincando, pulando, passou a madrugada excelente, hoje 100% recuperada. E eu falei: obrigado, Pai, por ser tão misericordioso comigo. Obrigado por cuidar daqueles que quando a gente acha que está longe, Ele pode cuidar, Ele pode fazer. E obrigado por cuidar do meu coração para saber que era o momento que eu poderia colocar nas Tuas mãos, porque se fosse qualquer outro dia, é capaz que a minha disponibilidade seria maior do que a minha oração. Então eu tenho certeza que Deus também tem trabalhado com vocês de formas diferentes. Às vezes Deus fecha uma porta difícil de abrir, ou Ele abre uma porta milagrosamente que a gente reconhece, mas em nome de Jesus que a gente consiga se manter sempre na presença do Senhor. Independente aqueles que já creem, independente aqueles que já aceitaram, mas sim que todos os dias, em todo momento, a gente consiga se manter perto do Senhor. E aqui estamos mais uma vez, num culto, nós aqui, outros por qualquer motivo não conseguiram vir, mas sim buscando, e que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale mais uma vez aos nossos corações. Antes de fazer a oração, eu queria ler os 2 versículos que vão ser bases da ministração de hoje, que estão lá em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Se a gente puder ler junto, 1, 2, 3. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade.
Pai amado, graças te damos na tua presença, ó Senhor. Obrigado, ó Pai, por sempre estar conosco. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por habitar o nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que durante esse culto o Senhor fale conosco, o Senhor traga as respostas, o Senhor nos traga paz, nos traga alívio. Que a tua boa mão, Pai, cuide de todos os desafios das nossas vidas e que a gente possa sair daqui mais uma vez alimentado da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, a gente está, todas as catedrais do mundo, num propósito, vivendo uma série que chama-se Uma Vida Abençoada. Então o ser humano, ele busca atrás todo o tempo de uma vida boa. E o que é uma vida boa? A vida boa ela pode ser relativa, a vida boa para um pode ser diferente do outro, o ideal para um financeiramente pode ser diferente para outro, o ideal para um que for, aonde eu quero chegar profissionalmente pode ser diferente para outro. Então a vida boa ela pode ser relativa, mas aqui eu não estou falando de uma vida boa. Aqui o que a gente está falando é de uma vida abençoada. E como viver uma vida abençoada foram que essas pregações elas trouxeram nos últimos 4 finais de semana. E eu vou trazer um pouco do resumo de cada uma, e o resumo de cada uma traz uma reflexão para todos nós, o que a gente pode fazer para viver uma vida abençoada. Não é um segredo, não é algo que está entre as linhas da Bíblia, não é algo que seja uma revelação que a gente precisa ter para entender. A gente pode até estar muito claro aquilo, mas a gente precisa aceitar aquilo nos nossos corações. Então, primeiro é o compreender, e justamente a palavra ela nos ajuda a compreender. Às vezes, com o coração duro, a gente não consegue compreender, aí o Espírito Santo nos revela. E através da revelação, a gente com disciplina, com autoridade, com amor, a gente manter. Porque é muito fácil a gente oscilar na nossa vida. Tem vezes que a gente está muito legal, tem vezes que não está. Tem vezes que a gente está com fé, tem vezes que não. Tem vezes que a gente está feliz, tem vezes que a gente está triste. E todo mundo aqui pode passar por isso. Pode ser uma semana que eu estou mais tranquilo, uma semana que eu estou mais irritado. Agora, o que é viver uma vida abençoada? Aonde eu busco uma vida abençoada? Que forma se busca uma vida abençoada? No sermão 1, que foi a Kali que trouxe, ela diz que Deus sempre deve ser o primeiro. No sermão 2, a gente falou sobre o princípio da multiplicação e eu vou trazer um pouco de cada um. No sermão 3, rompa o espírito de Mamon. Todos esses sermãos eles estão também eles estão gravados, então quem quiser com mais detalhes também pode buscar ele com mais detalhes. O 4º sermão foi uma vida abençoada no amor de Deus. E o 5º sermão, que é hoje, é uma vida abençoada e completa. Uma vida abençoada e completa. Para poder trazer o fechamento dessa série, por isso que eu vou trazer o que foi a reflexão de cada um. Para a gente relembrar nos nossos corações e o Espírito Santo falar com todos nós. Alguns estavam todos os cultos, outros não, mas pelo menos para trazer a essência de cada um. O sermão 1, Deus deve ser sempre o primeiro. Essa é a maior resposta de uma vida abençoada. É fácil? Muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes as prioridades da vida, as preocupações, as batalhas, elas entram na frente. E não é julgando, porque todos nós somos suscetíveis a isso acontecer. Isso pode acontecer com todo mundo. Só acontece com quem não está na igreja. Acontece com todos nós. Se a gente não prestar atenção o tempo todo, todo momento, todo segundo, a gente se perde na prioridade muito fácil. E é muito fácil a gente se irritar com alguma coisa que deu errado, não entendendo nem que foi Deus que quis fechar aquela porta, ou queria falar com a gente de uma forma diferente. Em Mateus 22 diz: mestre, qual o maior mandamento da lei? Tipo, mestre, o que eu tenho? Escolhe um de tudo que já foi falado lá no Antigo Testamento que estava falando sobre a lei. Se eu pegar todos, o que o Senhor fala como mais importante que eu vou tentar seguir esse daqui? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. Esse é o segredo de uma vida abençoada. Amar a Deus de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento.
Não teve confusão na Bíblia falando, olha, mas esse tem que ser junto com esse, tem que ser junto com esse, tem que ser junto com esse. E a lista de prioridades, a prioridade são 100 prioridades. Não, prioridade é uma. Qual que é a maior prioridade? Ou qual que é a prioridade? E aqui nesse primeiro sermão diz do Deus deve ser sempre o primeiro. Mateus 6,33, quando diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E como ser humano, às vezes a gente quer ir no caminho oposto, buscar todas as outras coisas e depois buscar o reino de Deus. Acontece com todo mundo se a gente não deixar e se a gente não prestar atenção. Preciso fazer uma entrevista, eu vou estudar e eu vou me preparar o máximo possível. Não quer dizer que não tenha que fazer isso, mas em primeiro lugar buscar o reino de Deus e sua justiça. É isso que o Senhor quer para mim? Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Senhor, eu estou com vontade, eu sinto que é alguma coisa para mim bacana, mas é isso que o Senhor quer para mim? Essa é a primeira coisa. E depois, claro, que está nas nossas mãos, buscar o Senhor e fazer o nosso melhor, assim como José, que fez o melhor dele como escravo, como servo, como governador, é fazer o melhor onde o Senhor nos coloca. Mas colocar em Deus em primeiro lugar, onde a gente está. Dentro dessa pregação, da primeira, também fala sobre o princípio da primogenitura e das primícias. É o que a gente faz com aquilo que Deus nos entregou. O que foram os primeiros? Qual que é a primeira coisa que a gente faz com que Deus ele nos entrega? Em Êxodo diz, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E aí vem a primeira reflexão. A maneira com que nós lidamos com o tempo e com o recurso revela muito sobre a nossa prioridade, lealdade e interesse. Então, a maneira que a gente lida com o nosso tempo e com o nosso recurso responde se a gente está em busca de uma vida abençoada em Cristo ou se responde se a gente está em busca de alguma coisa no mundo. Como estamos lidando com o que Deus nos dá em tudo? Com o ministério, com os recursos, com o trabalho, com a obra, com a família. Como a gente tem lidado com a nossa família? A gente está sendo grato, obediente, com amor a Deus ou às vezes a gente lembra de incluir Deus também? A gente tem buscado o Senhor em primeiro lugar em tudo que a gente faz ou primeiro a gente faz e depois busca? Em João 3,16, é aquela passagem muito famosa que diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas que esse fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo foi o primogênito de Deus, ele nasceu puro, ele era um cordeiro puro. Romanos 5,6 diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo não fez troca com a gente, ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós, para se deixar à disposição, para a gente poder colocar Ele como prioridade, e não o contrário, e não falando, o dia que vocês estiverem bem aí, o dia que vocês não estiverem mais corrompidos, eu vou ver o que eu faço por vocês. Não foi troca, foi entrega. Eu me entrego, 100%. Agora, quem quiser vir até mim, quem quiser bater a porta, eu vou abrir. E aí como que a gente tem feito? A gente também tem se entregado 100% ou a gente tem feito troca com Deus? Ou a gente tem feito troca com os nossos familiares? Eu chego para minha esposa e falo, viu? Olha, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo, senão não tem conversa. Ou com Deus, Deus, se você fizer isso, eu prometo fazer isso daqui. Com Deus não tem troca, Ele não fez troca com a gente, é entrega. É fazer, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um propósito de oração, vou fazer um propósito de jejum, eu vou fazer o meu melhor, não porque eu espero algo em troca, mas porque eu amo o Senhor em primeiro lugar e por consequência, seja o que for o que o Senhor precisa fazer na minha vida, eu aceito, eu acato, porque eu sei que muitas vezes o Senhor não vai fazer o que eu peço, mas vai fazer o que eu preciso naquele momento. Sermão 2 foi sobre o princípio da multiplicação, vinculado com uma vida abençoada. Como ter uma vida abençoada? Uma das coisas é o princípio da multiplicação. Então, no primeiro foi buscar Deus em primeiro lugar. O segundo é nos ensinando e nos dando um direcionamento para saber um segredo de ter uma vida multiplicada, abençoada.
O texto que foi usado foi Lucas 9, que tem a passagem da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 20 mil pessoas. A Bíblia fala que devia ter entre 15 e 20 mil pessoas, mais ou menos, incluindo homens, mulheres e crianças. E a Bíblia fala que Jesus estava pregando, a pregação se prolongou um pouco, os discípulos viram que as pessoas começaram a ficar com fome, voltaram para Jesus e falaram: Jesus, o povo está com fome. E Jesus fala: então dê-lhes o que comer. E eles não tinham que dar para poder comer, eles não tinham como fazer isso. Aí foi quando eles olharam, fizeram: quem tem o que aí? Junta aí, tenho aqui um peixe, mais um peixe, mais um peixe, legal, deram 5 peixes e 2 pães, ok, temos 20 mil pessoas, e agora? O que fazer? E nessa pregação sobre multiplicação, a gente entendeu que a primeira coisa, algo deve ser abençoado antes de ser multiplicado. O que significa algo deve ser abençoado? Lá em Lucas 9,16 diz: e tomando 5 pães e 2 peixes, Jesus levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. Jesus abençoou o que tinha. O que tinha? Eram milhões de coisas, milhões de comidas, estava garantido o alimento para todo mundo. Uma coisa era falar: legal, achamos 50 toneladas de peixe, temos vários pescadores aqui, dá para pescar mais. Aí estaria na mão dos homens, fala: não, eu acho que dá. Mas Deus, Ele quer tirar o nosso controle, justamente para a gente lembrar do amor que Ele tem conosco, justamente para ver se a gente lembra em colocar nas mãos dEle os nossos problemas, a nossa vida, porque senão a gente tem o risco de falar: não, ó Deus, eu preciso disso aqui eu não preciso, que está tudo legal, as contas estão batendo certinho. E aí eles entregaram ao Senhor o que eles tinham. E o Senhor abençoou aquilo que foi entregue. Quando abençoou, o Senhor entregou de volta para os discípulos. E a Bíblia fala: deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. Jesus abençoou, Jesus partiu e entregou aos discípulos. Jesus abençoou e o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Ele não deu um caminhão de tonelada de peixe e pão para sair distribuindo para 20 mil pessoas. Ele dividiu e deu. E falou: continua dividindo, continua fazendo o que eu fiz, continua abençoando esse povo, continua abençoando o que eu te entreguei e continua dividindo. Imagina que lindo essa cena. Os discípulos pegaram e falaram: ok, agora eu tinha um inteiro, agora eu tenho um dividido. Mas o Senhor abençoou. E eu creio que quando o Senhor abençoou, não sei nem o que vai acontecer, mas eu vou fazer o que o Senhor está me mandando fazer. E eu vou entregar. Agora imagina os discípulos: dividem, entrega para um. Dividem, entrega para um. E aquilo fica infinito. Divide, entrega para o outro. Divide, entrega para o outro. Dividiram tanto que a Bíblia fala que todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram cestos. A reflexão nessa texto, algo deve ser abençoado antes de ser multiplicado, a gente tem buscado a bênção do Senhor para ver o milagre? Ou a gente tem tentado fazer tudo isso com as nossas mãos, com o que a gente tem? Eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas eles entregaram aquilo para o Senhor buscando uma bênção, um direcionamento do Senhor. Agora, o que a gente tem feito com o que Deus tem colocado nas nossas mãos? A gente tem falado: não, deixa eu fazer uma conta aqui, não, isso aqui dá, não, se eu vender isso daqui, não, se eu fizer dessa forma, dá. Ou em primeiro lugar a gente está buscando uma bênção do Senhor: Senhor, abençoa, porque eu sei que através das Tuas mãos tudo pode se multiplicar. Eu sei que através das Tuas mãos o Senhor vai trabalhar não só comigo, mas através de mim. Eu sei que o Teu testemunho vai ser tão forte, o nosso testemunho vai ser tão forte, que não só nós que cremos no Senhor vamos nos aproximar mais do Senhor, como aquelas pessoas que estão ao redor, aqueles 20 mil buscando por comida, eles não vão só ser alimentados de comida, eles vão ser alimentados da palavra do Senhor. Eles vão ver um milagre que é um cuidado excessivo, que no futuro, qualquer coisa que possa acontecer nas nossas vidas, eles vão falar: vocês lembram o que aconteceu aquele dia? Vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão com alguma necessidade, estão com fome? Lembra o que aconteceu aquele dia? Imagina esses discípulos, imagina essas 20 mil pessoas relembrando disso no futuro. Deus, Ele quer deixar um milagre marcante
Mas para isso, às vezes, vai vir a primeira dificuldade, o primeiro desafio, e aí Ele quer ver a nossa ação através daquele desafio. A segunda reflexão sobre a multiplicação, ela é: somente o que é dado pode ser multiplicado. Eles entregaram o que eles tinham, tudo que eles tinham. Eles poderiam não ter entregado. Eles poderiam ter falado: galera, já que vai ser impossível alimentar todo mundo, vamos garantir o nosso. Vamos garantir, já é uma resposta de Deus, conseguimos 5 pães e 2 peixes, isso aqui já é uma resposta do que a gente conseguiu. Esse povo tem que se virar, tem adulto aí, tem homem aí, tem pescador, então cada um, pessoal, eu sei que vocês estão com fome, eu também estou, mas vamos cada um se virar. Eles não fizeram isso, eles não foram egoístas de querer pegar o que tinha, então eles entregaram: Senhor, é tudo isso que eu tenho, eu entrego para o Senhor. Aquele que tivesse, por egoísmo, decidido ficar com 5 pães e 2 peixes, antes eu falei 5 peixes e 2 pães, os 5 pães e 2 peixes, eles poderiam se saciar com aquilo. Vamos supor que tivesse com uma pessoa, a pessoa ia comer o que tinha, tudo que tinha, ela ia se saciar, mas ela não ia ver o milagre do Senhor. Agora, o que o Senhor quer? Que a gente só se sacie do que o mundo oferece, ou que a gente se sacie eternamente confiando no Senhor? Porque aquilo ia resolver o problema daquele dia. A fome vem o dia seguinte de novo, e depois vem o dia seguinte de novo. Às vezes a fome vem nem no dia seguinte, vem depois de algumas horas, mas o Senhor queria trabalhar na forma do coração deles muito maior do que eles podiam imaginar, que era: entregue a mim porque você confia, eu vou abençoar para você ver a minha glória, mas através das tuas mãos e da tua confiança você vai testemunhar o meu agir. O Senhor poderia ter feito o milagre sozinho, poderia ter saciado todo mundo. Estalei um dedo, todo mundo passou a fome. E as pessoas podiam simplesmente não reconhecer que não estavam com fome, falar: não estou com fome, 20 mil pessoas sem fome. Mas Deus, Ele ama tanto nos usar, Ele quer nos usar. Tantas passagens da Bíblia, o Senhor usando cada um de nós, por isso que a gente está aqui em comunidade. As pessoas falam: mas se eu ficar na minha casa? Sim, a Bíblia também fala a gente orar no nosso quarto e a gente pedir ao Senhor. Mas como que a gente vai ser usado? Como que a gente vai ver esse milagre do Senhor? Como a gente vai ser usado como instrumento do Senhor, não só na vida das pessoas, mas das pessoas nas nossas vidas, se a gente não estiver em comunhão um com os outros, ajudando uns aos outros? A Bíblia, isso se repete em vários momentos. O Senhor trabalhando com pessoas para a glória transbordar, para atingir outras pessoas. E a reflexão é: o que a gente tem feito com o que Deus tem colocado nas nossas vidas? A gente pega só para nós? Ou a gente entrega de volta para o Senhor para ver a multiplicação? E vendo a multiplicação, a gente vê o agir não só nas nossas vidas, mas dos nossos familiares, marido, da esposa, dos filhos, dos irmãos da nossa igreja, dos amigos, de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente nem conhece. O sermão 3, ele foi um sermão bem específico, falando: rompa o espírito de mamão. Que lá em Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Em algumas traduções coloca as riquezas. E nesse texto é interessante que Jesus sugere claramente que é impossível servir a Mamon e servir a Deus ao mesmo tempo. Não dá para servir os dois, um pouquinho de cada um. E Jesus também ele nos alerta que é possível a gente querer servir só a Mamon. Que nem ele fala que é possível a gente querer buscar as coisas no mundo. Que nem o Senhor fala: siga o meu caminho, mas você como ser humano pode ser que você não tenha paz um dia, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vos dou a paz, eu vos entrego a minha paz, não a que o mundo dá, porque sabia que a gente ia buscar no mundo.
Então ele nos alerta muitas vezes, o que me siga, mas olha, como ser humano, às vezes vocês vão se perder e vocês vão buscar esse caminho. Então eu estou alertando que esse caminho é um caminho complicado. Um dos caminhos que ele alerta é justamente o que a gente tem. O que a gente tem como recurso pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser status, pode ser trabalho. E a Bíblia diz que não é errado o que a gente tem, mas sim o espírito que reside naquilo que a gente tem. Que essa é a descrição da palavra mamon. É o espírito que reside em riqueza, bens, posses. E de novo, a riqueza não é um pecado, mas a Bíblia nos alerta para a gente não se perder, achamos que somos autossuficientes. Existem estatísticas de países mais desenvolvidos, de pessoas que têm aparentemente tudo, uma vida abençoada, que se sentem vazias. Ou com uma sensação errada do mundo que ela não precisa mais de Deus, porque ela tem praticamente tudo. Então isso se repete, e Jesus ele alerta isso nas nossas vidas. E a gente como irmãos, como amigos, a gente tem que falar sobre esses temas mais complicados, porque são as coisas que se repetem na vida das pessoas. A gente já falou algumas vezes que Satanás não é criativo, ele é persistente. Por que ele é persistente? Porque é tudo igual. As famílias se repetem a droga, se repete o jogo, se repete a traição, se repete a pornografia, se repete... É tudo igualzinho. Não é novo. Durante anos, séculos, são as mesmas coisas. Então, sabendo das possíveis armadilhas de Satanás, o Senhor está nos falando, olha, isso pode acontecer, mas se blinde. E não se blinde sozinho, porque sozinho você não vai conseguir, porque a luta não é só contra a carne, a luta é contra principados e potestades. Então sozinho não dá. Não acha que você vai pegar o Antigo Testamento e seguir nem os quase 200 regras que existem nos 5 primeiros livros, no Pentateuco? Certamente nem as 10 que o Senhor entregou para Moisés a gente consegue seguir. E sim, não sendo pela lei, mas sendo pela graça. Porque não é seguindo uma cartilha, e sim se aproximando do Senhor, que a gente consegue ter uma vida abençoada. Jesus nunca falou para ninguém que a resposta era mais dinheiro. Dinheiro não é resposta para problema, mas Deus é resposta para problema. Nessa pregação, a gente também fala um pouco do espírito de pobreza e de riqueza, mas espírito de pobreza e riqueza não ligado com o que a gente tem. Não tem nada a ver com posses, o espírito de pobreza e de riqueza. O espírito de pobreza e de riqueza é quando a gente minimiza o agir de Deus ou potencializa o nosso agir. Por exemplo, a gente consegue um trabalho fora do comum, um trabalho que nitidamente a gente vê as mãos do Senhor naquele lugar, todo o processo que aconteceu. E aí quando alguém pergunta pra gente, e aí cara, você conseguiu um negócio sobrenatural. O espírito de pobreza, ele quer minimizar a ação de Deus. Quer falar, nem é tão bom assim. Eu dei muita sorte também. Acho que não foi muita gente que se aplicou. E qual que é o espírito de riqueza? Quando a gente quer engrandecer a nós mesmos. Cara, você conseguiu um trabalho top, sim, eu sou o melhor nisso. Não tem ninguém no planeta melhor que eu. Eu tenho não sei quantas certificações, um currículo gigantesco. E o que é o certo fazer? É a gente glorificar o nome do Senhor em tudo. É a gente reconhecer o tamanho da bênção que Ele nos entregou, mas colocando nele o mérito e não em nós. Os dois espíritos, tanto de pobreza quanto de riqueza, eles, apesar de trabalharem em lados opostos, eles têm a raiz comum, que é focar nas coisas ao invés de Deus. E nós nos concentramos nas próprias bênçãos em vez de focar em quem nos abençoou. Então tem que voltar e falar mesmo, falar, olha, realmente foi uma bênção fora do comum. Deus tem feito milagres. Eu tenho visto o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Eu testemunho que Deus tem feito. Quer conhecer esse Deus também? Essa é uma das coisas que Ele tem feito na minha vida. Quer saber as outras 10, 20, 30, 40, 50? O que você tem passado? Posso orar junto com você? E dessa forma a gente nem se engrandece
e a gente nem minimiza o que Deus nos deu, e sim engrandece o nome dele. E as reflexões desse texto era como que estão sendo as decisões da minha vida, das nossas vidas. As decisões das nossas vidas, elas são por causa de Deus ou de dinheiro? Isso já dá um indicador quais são nossas prioridades. Se a gente está com o espírito de mamão, querendo tomar as decisões por nós, ou se a gente está colocando nas mãos do Senhor. A gente está em busca por causa de Deus ou por causa do status, a decisão das nossas vidas? A decisão é por causa de Deus ou de poder? É por causa de Deus ou por causa de nós mesmos e do nosso ego? O que eu estou fazendo e priorizando com o que eu tenho? Essa foi a reflexão dessa pregação. No sermão 4, que foi o da semana passada, a gente falou sobre uma vida abençoada no amor de Deus. Então, não só falando de uma vida abençoada, mas quanto Deus nos ama. O mundo, as pessoas, elas nos frustram. E não só pessoas que a gente não conhece. Pelo contrário, porque se fosse pessoa que a gente não tivesse muito contato, a gente não ficaria tão afetado, tão abalado. Mas às vezes acontece com pai, com mãe, com filho, com marido, com pessoas próximas. Muitas vezes não por uma falta de amor, mas por uma falta de Jesus que essas pessoas tiveram. E a gente carrega aquilo muitas vezes nas nossas vidas. Eu já dei esse exemplo algumas vezes também. Não quer dizer que as famílias elas não tenham amor às pessoas. Eu conheço pais ou avós que deram bebida alcoólica quando era criança, ou que deram cigarro. Conheço jovens que a gente cuidou em Curitiba que até deram drogas quando tinha menos de 10 anos. Eu não sei se aquele pai queria, ou aquele avô queria ver a coisa ruim daquela criança. Porque muitos do que eu vi que fizeram isso, se você perguntar, ele morre por aquela criança. Mas certamente era uma falta de Jesus muito grande. Porque muitas vezes a intenção era, quero ver meu filho homem, quero ver, e homem tem que fazer isso, e tem que ser isso aí, a mulher tem que ver desse jeito, filho, a mulher lá, você tem que se relacionar, tem que fazer as coisas, o homem que é homem com 18 anos, quero ver aqui tomar uma comigo que agora vai ser legal, ou experimente esse negócio aqui, que homem que é não sei o que, tem que ter força, tem que ter, encara esse negócio aí. Então muitas vezes foi pensando numa coisa boa, mas a prioridade não estava numa vida abençoada em Cristo, mas sim a vida abençoada que a gente está falando nessas pregações, ela é no amor de Deus, e o amor de Deus não falha conosco. O amor de Deus não causa confusão no futuro, quando a gente olha para trás e fala, por que foi feito isso comigo? O amor de Deus, ele não trai a gente por qualquer motivo que for, ele não chateia a gente, porque o amor de Deus, ele é o maior amor que pode ter. A Bíblia diz que, nessa pregação, lá em Romanos, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor de Deus é infinito nas nossas vidas e o poder dele é infinito, onipotente, onipresente e onisciente. Quem vai querer entrar numa guerra com a gente e com Deus? A Bíblia fala em Tiago 4,7, submetam-se a Deus e rejeitem ao diabo e ele fugirá de vós. Por que isso? Não porque ele tem medo da gente, o diabo, mas porque ele tem medo de Deus. A batalha do diabo não é com Deus, é conosco, porque ele sabe que com Deus ele perde. E é por isso que, convidando o Senhor para as nossas batalhas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não só a pessoa que vai vir do outro lado, ou quando eu digo a pessoa, o problema, na figura às vezes de uma pessoa, assim Davi como um gigante, que era uma pessoa, o problema, simbolizando algo impossível, mas Deus estava com ele. Assim como Gideão na Batalha dos 300, uma batalha impossível,
300 contra mais de 100 mil? Impossível. Mas o Senhor estava com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sansão, com todas as dificuldades que Sansão passou, todo o isolamento, todos os problemas que ele teve, mas na Bíblia Sansão sozinho lutou contra 1000 homens. Se Deus é comigo, quem será contra? Eu creio no poder de Deus. João 3,16 fala, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tem amor maior do que um filho, Deus sendo exemplo, mostrando para a gente o quanto que Ele nos ama. Poderia dar vários outros exemplos, mas Ele usou bem o exemplo do Filho. E além de tudo, a Bíblia diz que, e de graça, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele? E de graça. De graça porque o Senhor pagou por nós o preço. Paulo em 1 Coríntios diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. E no dia dessa pregação, a gente também falou sobre domínio próprio. Para ter uma vida abençoada, ter um domínio próprio. Não só em disciplina, mas a gente conseguir enxergar em nós mesmos o que nos afasta, o que nos aproxima de Deus. Ao invés de trazer respostas do que pode ou que não pode, acho que eu já falei aqui uma vez a frase do Rodolfo Abrantes, que tem um testemunho muito bonito, que disse, faço o que é importante fazer porque eu deixar de fazer é consequência. E ao invés de a gente pensar, posso isso ou não posso aquilo, pode ser que na vida de cada um sejam fraquezas diferentes, sejam lutas diferentes, sejam beiradas diferentes para a gente andar. Cada um vai saber a sua. Mas que a gente não deixe nada que nos domine, que venha antes de Deus. O que é que nos domina? Às vezes pode ser tanta coisa, às vezes pode ser um trabalho que está na frente de Deus, às vezes pode ser um recurso que está na frente de Deus, às vezes pode ser... Não que essas coisas não sejam importantes, mas nunca pode estar na frente de Deus. Eu vejo muitas pessoas lutarem com muitos pecados diferentes e coisas que afastam do Senhor. E eu lembro quando eu deixei de beber, eu deixei de fumar. Eu lembro que foi uma fase da minha vida, quando eu aceitei a Jesus, muito desafiadora. Porque eu também vinha de uma família que muitas pessoas fumavam, muitas pessoas bebiam. E eu não gostava do cigarro, apesar de eu fazer. Mas eu senti o cheiro em mim e eu não gostava do cheiro. Eu sempre queria parar. Aí vi meu avô morrer com um câncer destruidor de pulmão, de pâncreas, intestino. E aquilo durante uns meses me deu a força para parar. Falei, uma das pessoas que eu mais amava, vivi o final com ele e eu parei durante um tempo, mas eu voltei. Não me bastou para deixar aquilo para sempre. E são gatilhos que puxam outros. Era a bebida que puxava o cigarro e mais bebida que puxava outras coisas piores. Até um certo momento, quando eu aceitei a Jesus, eu senti que antes de algo dominar o nosso corpo, a nossa mente já tinha sido dominada. Porque a hora que eu permiti alguma coisa para o corpo, eu já tinha permitido muito antes na minha mente. Se a gente conseguir dominar a mente, a gente consegue dominar o corpo. Mas a gente não consegue dominar a mente sozinho. E principalmente se não tiver um propósito. Eu conheci pessoas que, antes de aceitar Jesus, elas deixaram de fumar ou de beber porque tiveram um filho. E quiseram ser um exemplo para o filho. E deixaram de fazer algumas coisas. Mas aquilo pode ser perigoso quando a gente faz para as pessoas. Porque um dia o mundo pode nos passar a perna. E o dia que o mundo passa a perna, a gente volta tudo de novo se não tomar cuidado. Eu consegui parar com tudo isso o dia que eu comecei a dedicar tudo para Deus. E eu falei, Senhor, eu entendi o que me aproxima e o que me afasta. Não era uma resposta mais o que pode ou o que não pode.
Não era uma resposta mais sobre escutar dos outros a opinião de cada um, como que era a vida de cada um, mas era ter uma resposta sincera para mim falando o que me afasta, o que me aproxima. E a hora que eu percebi que aquilo me afastava muito feio do Senhor, foi quando eu entrei num quarto numa noite, novembro de 2016, eu tinha aceitado Jesus em novembro de 2015, 2 semanas antes do meu batismo, eu falei: Pai, me liberta de tudo que me afasta do Senhor e me ajuda a não ter mais vontade. E se eu tiver, que eu tenha força para lutar. Que era justamente o que Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não vou deixar que nada me domine, porque se um dia eu estava deixando alguma coisa me dominar, era sinal que eu estava colocando nesse momento o Senhor e o Espírito Santo em segundo plano. A Bíblia ela fala do poder que tem na nossa mente, que da mesma forma que Satanás sabe disso, o primeiro lugar que ele vai jogar um dardo inflamado é na nossa mente. Vai trazer uma preocupação extra, vai trazer um questionamento de um casamento, vai trazer um questionamento de um plano, de um projeto, de um ministério. Esse é o especialista, ele é especialista, é o dardo inflamado, é aquela setinha que vira um fogaréu que bota fogo numa casa, mas começou com uma flecha inflamada. Mas da mesma forma, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e começa a dar espaço para o Espírito Santo de Deus, a nossa mente começa a entender e ver milagres que não são dos seres humanos, e sim elas são do Senhor. E começa a nos dar força e coragem que ela é sobrenatural. Por quê? Porque a gente começa a ver que não é nosso, que é de Deus. Como Davi enfrentaria aquele gigante se ele não tivesse uma fé plena que Deus estava com ele? Como Sadraque, Mesaque e Abidnego teria com tranquilidade falado para Nabucodonosor: me joga dentro daquela fornalha e se eu morrer, tudo bem. Eu sei que Deus pode me tirar, mas se eu não me tirar, tudo bem também. E eles são jogados e os 3 saem sem um fio de cabelo queimado? Quem que teria coragem de fazer isso? Da mesma forma que Satanás sabe que ele pode nos afundar através da nossa mente, o Espírito Santo de Deus e o Senhor sabe que usando através da nossa mente pode nos usar de uma forma sobrenatural, dar uma sabedoria sobrenatural que nem deu para Salomão, dar uma força sobrenatural que nem deu para Sansão, dar uma fé sobrenatural que nem deu para Abraão, dá uma força de mudança sobrenatural que nem deu para o apóstolo Paulo, e assim vai. Essa força de mudança, de onde que ela vem? Do ser humano a gente pode falhar, mas de Deus a gente não falha. Estou chegando ao final da pregação, queria chamar o grupo de louvor aqui, e passar para o sermão 5. O sermão 5, que é o sermão de hoje, depois de trazer o resumo dos 4 últimos que tiveram, o sermão 5 é uma vida abençoada e completa. Por que uma vida abençoada e completa? Porque eu já vi muitas pessoas dentro da igreja, ou fora da igreja, normalmente dentro, se sentir abençoado, mas incompleto. Muitas vezes. Já conversei com pessoas que são crentes, que creem no Senhor, e eu mesmo, se eu não tomar cuidado, eu posso me sentir abençoado, mas eu posso às vezes me sentir incompleto. O que significa se sentir incompleto? Tá tudo top, aqui tá top, mas está faltando às vezes alguma coisa. E Satanás, ele é especialista de colocar a seta do incompleto. Por que a seta do incompleto? Porque ele quer ver a gente um eterno insatisfeito. Eu conheço pessoas que falam: vou mudar de país para ser feliz, vou mudar de tal coisa para ser feliz. Mas a felicidade é muito mais que uma geografia. Uma vida abençoada é muito mais do que a geografia. Uma vida abençoada é muito mais com o que a gente pode ter e muito mais com o que a gente tem, com o que Deus nos entregou. Quando a gente aceitou cada um de nós vir para um outro país, pessoas por diferentes propósitos ou diferentes motivos, independente dele qual for, mas que a gente consiga trazer reflexões nas nossas vidas. O que é uma vida abençoada para nos deixar completo?
Porque a gente pode ser completo na Inglaterra, a gente pode ser completo no Brasil, a gente pode ser completo na África, a gente pode ser completo no Japão. Não por causa do país, mas no que a gente está colocando naquele que nos criou. Eu vou dar um exemplo com copos. Vamos supor que a gente tem 3 copos aqui. Um copo totalmente vazio. E às vezes a gente se sente totalmente vazio. Não precisa ser um descrente para se sentir vazio. Às vezes, como crendo no Senhor, a gente se sente vazio às vezes. Vazio pode ser sozinho, vazio pode ser vazio da presença do Senhor, vazio de alguma coisa que a gente já teve, foi falar em línguas, era um ministério e agora parece que a gente sente que foi arrancado. Satanás quer colocar nas nossas mentes a sensação de vazio que foi arrancado. Nada nos foi arrancado, a não ser o que nos afasta do Senhor. Às vezes a gente tem um copo que está pela metade com água. Esse aí pode até ser meio mais difícil de entender nas nossas vidas. Por que ele pode ser mais difícil? Porque ele traz discussões interessantes, o famoso ver a vida meio cheio ou meio vazio. Isso significa que o meio cheio é olhar por um lado a situação está top, está tudo dando certo, mas por outro a gente entende que ele está meio vazio, apesar de reconhecer coisas boas que têm acontecido nas nossas vidas. Ou às vezes o meio vazio é enxergar mais os problemas do que as coisas boas que estão acontecendo. É quando a gente fala, está enxergando o copo meio vazio. Tem tanta coisa boa, às vezes as pessoas de fora enxergam mais coisas boas nas nossas vidas do que nós mesmos. Às vezes alguém falaria o seguinte: eu trocaria tudo que eu tenho, tudo, para ter a saúde que você tem. Pessoas que estão em hospital, que estão com diagnósticos em fases terminais. Às vezes a pessoa falaria: eu entregaria tudo que eu tenho para ter a família que você tem. E a gente esqueceu até de valorizar aquilo tudo que a gente tem. Isso é quando a gente vê o copo meio vazio, que a gente mais reclama do que não tem, do que enxerga o que tem. Mas o meio, por que ele é uma cilada? Porque de qualquer forma ele está incompleto. É quando a gente pode ter uma vida abençoada, mas ela não está completa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A gente enxerga que Deus tem feito, mas mesmo assim a gente pode não se sentir 100% completo. E tem um exemplo do copo completo. O copo completo também é interessante, porque o completo, ou em plenitude, às vezes ele pode nos fazer ter a sensação correta ou a sensação incorreta. Às vezes a gente pode estar completo do que é o melhor, ou completo do que não é o melhor, mas é completo. Tem pessoas que às vezes elas estão no mundo, que elas podem se sentir completas, mas no final elas são completas da coisa errada que vai tornar vazio em certo momento. Às vezes Deus é tão misericordioso com a gente que Ele nos deixa completo da presença dEle, mas a gente vê defeito até no completo. Que a gente fala, está completo de água, mas que eu queria que tivesse completo de suco. Minha vida está completa disso, mas eu queria que ela tivesse completa disso. Às vezes até o completo pode ser uma armadilha se a gente não tomar cuidado. Agora, que tipo de copo que a gente é hoje cada um? Aqui a gente pode ter pessoas que podem estar se sentindo vazias, não ter nada, ou abandonadas, ou sentindo um buraco interno por qualquer motivo que for, que não consegue completar. A gente pode ter pessoas que estão com o copo pela metade, que elas são gratos, julgando ter uma vida abençoada, mas não se sente completa, ou tem muitas coisas, mas só consegue ver a parte negativa da vida, ou talvez estamos completos de algo que buscamos errado, ou talvez a gente já está completo e só falta a gente enxergar, só falta a gente reconhecer que a gente já está completo. Independente qual que é a resposta, em qual classificação esteja cada um, para que a gente possa ter uma vida abençoada
e completa, que a gente consiga enxergar o que o apóstolo Paulo escreveu e enxergou na vida dele depois da transformação milagrosa que ele teve. Quando ele diz em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quando ele fala isso, ele diz, eu já tenho tudo. Se morrer é lucro, porque eu já tenho tudo, porque para mim o viver é Cristo. E Cristo me completa dia após dia. Amém?